mundo muda, a palestra muda. Tem um jogo de palavras aí, que é o mundo muda, a palestra muda, muda porque o mundo muda e muda porque eu também não falo, não, uma boa parte dela. E quando surgiu toda essa movimentação mundial do Covid-19, das pessoas se reunirem, não mais presencialmente, mas por vídeo, eu tenho uma longa experiência de trabalhar em casa. Na verdade, quando começaram a falar em home office, olha, o pessoal tem que partir para o home office. Eu tenho home office, eu tenho airport office, eu tenho sala de embarque office, eu tenho avião office, eu tenho estrada office, eu tenho carro no meio da estrada office. Ou seja, eu trabalho em todos os lugares e menos nesse meu escritório aqui. E então eu adquiri ao longo do tempo, e olha, não é pouco tempo que eu trabalho home office, porque eu trabalhei home office um bom tempo, depois eu voltei a ser executivo, depois eu voltei para home office, e quando eu comecei a viver só de palestras, que já faz 11 anos, na verdade eu não tenho mais nem home, né, para office. Então, eu vou falar algumas dicas, mas eu preciso falar os primeiros, sei lá, 7 ou 10 minutos de algumas coisas que eu falaria hoje presencialmente em Lisboa, que eu acho importante de falar. Eu tenho um livro que já tem 6 anos, e todo um monte de gente me conhece, quem assiste as minhas palestras sabe que é O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. Eu faço um gesto, inclusive, eu digo, o mundo mudou bem na minha vez, que eu digo, quando eu era jovem eu tinha que me adaptar aos velhos, agora que eu sou velho eu tenho que me adaptar aos jovens. E é interessante que eu falo isso há mais de 10 anos, o livro tem 6, mas com o que está acontecendo hoje, ele não pode ser mais atual, essa expressão, quer dizer, puxa, a gente não tem, talvez, parente vivo que tenha vivido a gripe espanhola do pós-guerra, lá do final da década de 10 do século passado. Então, assim, nós estamos vivendo uma situação inédita, e um dos conceitos que eu gosto mais de frisar nas minhas palestras, mais recentemente, dos últimos 3 anos para cá, é que nós somos adultos inéditos. Nós somos adultos inéditos por N razões, mas principalmente porque, primeiro, nós vamos durar 100 anos, e quando eu falo 100 anos, eu não falo... Quando eu falo 100 anos, você aí imagina uma pessoa de 100 anos, né? Coitadinho, um herói, uma heroína que chegou a 100 anos. Não, eu inclusive pergunto para as plateias, eu digo, quem é que faz pilates, crossfit, musculação, alguma coisa semelhante, ginástica, né? E a pessoa levanta o braço, eu digo assim, vocês já notaram que nesses lugares há pessoas com mais de 70 anos que estão impecáveis, que estão super bem fisicamente? As pessoas fazem assim na plateia. Eu digo, pois é, às vezes dá vontade de ser essas pessoas, nem com 70, dá vontade de ser essas pessoas hoje, porque elas já estão melhores do que a gente. Mas quando eu falo que a gente vai viver há 100 anos e que por isso nós somos adultos inéditos, é porque com os avanços da medicina e tudo mais que a gente já tem de conhecimento para se cuidar e para a longevidade, inclusive para a cabeça, nós com 100 anos provavelmente teremos assim a saúde física de uma pessoa de 70 e poucos que se cuida de academia. E teremos capacidade mental, inclusive, de trabalhar. Então, nós somos adultos inéditos, porque nós vamos conviver daqui 5, 6, 7 anos na mesma sala, ou no mesmo andar de uma organização, ou mesmo remotamente, com 6 ou 7 gerações. E não necessariamente a pessoa que vai ser líder desse processo vai ser a pessoa mais velha, porque isso é uma coisa do século XX. A antiguidade é posto. Isso é uma expressão aqui brasileira que dizia, olha, quem tem mais tempo de casa é que tem o direito de comandar. Nós somos adultos inéditos porque eu gosto muito de dizer essa frase, eu digo, como é bom a gente chegar numa certa idade em que os heróis da gente são mais jovens do que a gente, né? Porque a gente sempre, quando jovem, tem heróis mais velhos, e eu agora tenho heróis mais jovens, né? Politicamente falando, musicalmente falando, futebolisticamente falando. E é muito bom a gente abrir a cabeça para isso e arejar, porque a gente não se diferencia mais por idade. No século XX, velho era velho, jovem era jovem, então a gente se diferenciava por idade. No século XXI tem jovem jovem, jovem velho, vocês devem conhecer jovem velho, às vezes eu dou aula para um jovem velho, eu digo, meu Deus, o rapaz tem 25 anos, já é velho, de cabeça, só que ele vai morrer
com 100 e já é chato agora, quem é que vai aguentar esta mala mais 75 anos? Então, hoje tem jovem jovem, tem jovem velho, tem velho velho e tem velho jovem. Eu faço parte, ó, não pode passar, não pode meter a mão no rosto. Eu faço parte com orgulho do grupo dos mais velhos que se recusam a envelhecer aqui dentro. A Marta Gabriel, que iniciou esse seminário, eu estou tendo a honra de encerrar. Marta Gabriel é amicíssima minha. Marta Gabriel é um exemplo de que aquela cabeça não vai parar nem com 120 anos. Então, assim, nós estamos vivendo uma época em que a gente não se diferencia mais por idade. A gente se diferencia, sim, por mentalidade. Por isso que nós somos adultos inéditos. E uma outra coisa que eu gosto de tranquilizar as plateias, que até agora eu falava isso, mas com a Covid e os seus desdobramentos, eu não sei se eu vou poder continuar falando. Eu friso em letras garrafais, assim, estamos na adolescência do futuro. Este conceito é meu, mas o exemplo para ilustrar não é meu. O conceito estamos na adolescência do futuro é meu, mas o 90, no auge da publicidade, da M9, etc., o Nizam Guanais, um grande publicitário, ele dizia o Brasil é a Malu Mader com 12 anos. Na época, a Malu Mader era a musa nacional. Seria alguma coisa como a Grazi Mazzafera ou semelhante, ou Caio Castro. E eu digo, imagina o Caio Castro e a Grazi Mazzafera com 12 anos, com aparelho nos dentes, com espinhas, com a voz rouca, né? Mas olha o que virou o Caio Castro e a Grazi Mazzafera, que inclusive estão de namoro. Então, assim, o Brasil vai melhorar, a humanidade vai melhorar. Esse curto prazo talvez seja complicado, porque eu gosto de usar essa imagem. Isso aqui é o século XX e isso aqui é o século XXI. O século XX continua tentando não deixar o século XXI decolar. Mas o século XX ainda impõe assim, hierarquia de cima para baixo, você sabe com quem está falando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas o século XXI vem aqui com Big Data, com tudo que a Marta Gabriel elencou, assim, inteligência artificial, robótica, todos os métodos ágeis de trabalhar, sprint, squads, etc. E o século XX, uma hora, cansa e o século XXI decola. Então, nós que estamos entrando na terceira década do século, de que a maioria de nós que estamos aqui juntos nesse papo não nascemos, né? Nós somos adultos inéditos e sim, nós estamos na adolescência do futuro, a humanidade não para de melhorar. Talvez o que esteja acontecendo hoje seja uma puxada de freio assim, para alguns excessos comportamentais que agora a gente vai olhar para aspectos mais humanos, mais solidários, menos belicosos. Isso fecha muito com o que eu venho pregando, já que a década de 20 oficialmente começa só dia 31 de dezembro, mas a década de 20, quando mudou o dígito lá, de dezembro para janeiro, agora passados, no momento que está 2020, a gente já acha que está na década de 20. E eu estimulo as plateias das minhas palestras a procurar entender o que foi a década de 20 do século 20, porque a década de 20 do século 20 é uma década de desbunde, assim, que floresceu assim, artes, tecnologia, comportamento. Foi uma década assim, maravilhosa, sensacional, de costumes, principalmente. Tem uma série da Netflix que eu recomendo todo mundo assistir, que é As Telefonistas, é uma série espanhola que mostra telefonistas de 1917 a 1920 e poucos, toda o movimento de libertação da mulher, de a mulher poder votar no mundo inteiro, que a mulher não votava há 100 anos na maior parte dos países, e as mulheres poderem ter um outro tipo de comportamento. Então, até a década de 20 do século passado foi espetacular. E antes do Covid-19, eu dizia, e nós estamos entrando numa década de 20 do século seguinte, ou seja, o século 21, num período que vai ser de desbunde, assim, de avanço tecnológico, comportamental, avanço social, de redução de pobreza verdadeira. Nós estamos reduzindo a pobreza no mundo. Claro que é tudo lento, mas estamos caminhando para frente. E eu dizia, com a vantagem de entrar numa década de 20 florescente,
sem ter passado por uma guerra. E qual não é a minha surpresa que surge aí uma espécie de guerra mundial, só que não é um país ou uma região contra outra, é todo o planeta contra um vírus, uma epidemia, uma pandemia. Então, assim, continua valendo o meu conceito de que estamos na década de 20, a década de 20 vai ser gloriosa e calma, porque eu li uma vez uma frase de um monge budista, que eu não sei o nome, mas que ele dizia: não se esqueça de 4 palavras, sempre. As 4 palavras são: um dia isso passa. Quando você estiver no pior momento da sua vida, não se esqueça que um dia isso passa. Agora, também, quando você estiver no topo, no auge, arrebentando a boca do balão, se achando a pessoa, não se esqueça que um dia isso passa. Então, assim, acho que esse freio aí talvez seja a nossa mini guerra antes de começar uma década de 20 gloriosa. Por isso que eu sou um otimista, acho que a gente tem que ser zeloso, tem que ser solidário, tem que ser muito atento, mas nós vamos sair dessa. E eu acho que daqui a uns anos, daqui a alguns anos, nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim, trouxe benefícios. Tá? Trouxe benefícios porque o mundo vai dar uma modificada bastante forte nas relações entre países, estrutura de forças, a relação de mulheres, homens, poder. O mundo vai deixar de ser vertical, vai ser cada vez mais horizontal. Então, assim, sou um otimista e agora eu vou para o tema desta live, tá? Que é dicas de como trabalhar em casa. Bom, quando eu comecei a trabalhar em casa, eu tive um consultor muito experiente chamado João Bosco Lodge, um dos caras mais legais dos anos 80, 90. E o João Bosco Lodge dizia: ó, toda vez que você trabalhar em casa, não se esqueça de que você tem que separar, pode ser no mesmo recinto, mas você tem que separar dentro da cabeça, que tem um momento em que termina, estou em casa, e tem um momento que começa, vou trabalhar. Então, você tem que acordar, tomar banho, botar roupa de trabalho e não ficar de pijama e muito menos de pantufa. Se você está aí em Portugal e não sabe o que é pantufa, pantufa é aquele chinelinho que a gente usa, principalmente no inverno, para aquecer o pé. Então, olha só, eu estou de calça, tá? Calça jeans, eu estou de tênis, mas eu não estou de pijama e pantufa, e eu já tomei banho, já fiz minha barba, por quê? Porque eu estou trabalhando. Então, a primeira dica é: não saia da cama e continue com o mesmo estilo para o trabalho. E, principalmente, não trabalhe na cama. Não vale a pena, porque você não entendeu o que é trabalhar remotamente, trabalhar em casa. Eu aqui, ó, eu estou num pequeno espaço que vocês não sabem o que tem dos lados, tá? Pode ser um pandemônio em volta. Eu só produzi isso aqui para ficar bonito aqui. Mas, assim, trabalhando ou não via vídeo, se você está trabalhando só você mesmo no seu computador, não deixe de cuidar do estado de espírito para trabalhar remotamente. Opa, desculpe. Então, assim, trabalhar à distância é igual a trabalhar. E, sendo igual a trabalhar, precisa ter adequação de vestimenta, precisa ter adequação de atenção, adequação de postura, adequação de linguagem, e mil coisas acontecem no ambiente familiar. Se a pessoa não mora sozinha, muita coisa pode acontecer. Eu moro numa casa com mulher e 2 filhos adolescentes e um cachorro que não faz barulho, que é um bulldog francês. Mas, assim, eu estou com 2 portas fechadas, porque neste momento eu estou numa live. Mas eu não gosto de trabalhar no meu escritório, eu gosto de trabalhar na sala para ver o movimento de todo mundo. Boto fones e fico observando. Eu não poderia fazer essa live ali na sala, porque ia ser um pandemônio. E, principalmente, eu sou uma pessoa dispersa por natureza, mas quando eu estou trabalhando, eu foco. E outra dica é muito cuidado com a dispersão. Porque como a gente não tem um colega nos olhando se a gente está dispersando ou não, como a gente não tem algum chefe que está nos fiscalizando se a gente está realizando o trabalho ou não, a gente pode
dispersar, desviar e esquecer que está trabalhando. Então, assim, trabalhar à distância é igual trabalhar. Então, a gente tem que ter hora para olhar no celular e tem que ter hora para não olhar no celular. A gente tem que ter hora de focar no que está fazendo, prestar atenção e não ficar abrindo 200 e-mails que ficam entrando. A gente tem que fazer o trabalho início, meio e fim. Então, trabalhar, primeira dica qual foi? Vestimenta. A segunda dica, trabalhar à distância, trabalhar home office, trabalhar remotamente é igual a trabalhar. Bota o sinal de igual na cabeça. É o mesmo tipo de trabalhar. Porque trabalhar o que é? Trabalhar é receber uma tarefa e entregar. Ou se adiantar ao pedido da tarefa e entregar. Então, para mim, trabalhar é igual a entregar. E trabalhar remotamente, trabalhar home office é igual a entregar. E as chances que a gente tem de não entregar remotamente são muito maiores. Por quê? Porque diminui as fiscalizações, né? Os olhares, diminui o horário, porque se você é a última pessoa do andar que está com a luzinha acesa, o pessoal todo já desceu do prédio, está olhando lá, a pessoa ainda está trabalhando, ou ela é workaholic ou ela é incompetente, porque ela tinha que ter trabalhado, tinha que ter realizado o trabalho no horário né? No horário, na jornada de trabalho. Então, assim, vamos recapitulando. Vestimenta, nada de pijama. Tá? Segundo, é igual a trabalhar. Vamos para outra coisa agora. O que acarretou essa súbita, vai todo mundo para casa e todo mundo para home office? O surgimento de N ferramentas, Trello, Zoom, 1000 outras coisas que muita gente desconhecia, ou que se atrapalhava, ou que não tinha o hábito de lidar. Então, assim, uma dica, não importa quanto tempo a gente venha a ficar ainda recluso, ou essa tosse é engasgo, não estou com Covid. Não importa quanto tempo a gente venha a ficar aqui, ou vá e volte, ou isso mude completamente a partir de agora a relação das empresas com seus funcionários. Eu não falo colaboradores, tá? Eu falo funcionários. Cada um fala do jeito que quer. Desde que realize a função, está valendo. Mas, assim, vai mudar a partir de agora a relação das organizações com os seus trabalhadores. Então, assim, nós vamos ter mais home office, mais trabalho à distância, mais trabalho remoto, do que nós vínhamos tendo até então. Então, assim, você tem que aprender as ferramentas. Eu estou com algumas ferramentas que eu já sei, Zoom, por exemplo, que está nos possibilitando essa apresentação, mas há várias ferramentas que eu ainda não domino e que eu preciso dominar. Por quê? Porque vai ser cada vez mais comum o trabalho com várias pessoas na tela e a pessoa trabalhar à distância. Então, assim, dica 1, nada de pijama. Dica 2, trabalhar remotamente é igual trabalhar. Dica 3, ferramentas. Outra dica que serve para reunião presencial, serve para o trabalho do dia a dia, serve para relação conjugal, serve para namoro e serve para trabalho à distância. A gente tem que ouvir mais do que falar e a gente tem que ler mais do que digitar. Por quê? Porque quando a gente fala demais e não ouve os outros, a gente pode estar perdendo boa parte do que é importante, porque a gente toma a cena e fala sem parar. Então, no home office, quando você estiver com várias pessoas numa tela, aqui no Zoom, com várias pessoas falando, ouça mais e fale menos. E quando lhe provocarem, diga assim, estou aqui ouvindo para chegar a uma conclusão. Agora, pelo amor de Deus, não pega no sono em que todo mundo que está com a tela dividida está assistindo. Então, assim, volta ao início das dicas, postura, mas domine as ferramentas e ouça mais do que faz. Eu já falei de dispersão, mas vou voltar a falar. Quem ama jogar, quem ama ficar no game, tá com o game ali do lado, tá com o computador aqui na frente para fazer um trabalho. O trabalho tá chato, vai lá e dá uma jogadinha. Quem ama ver alguma série, né, no Netflix, tá trabalhando aqui, não resisto, vou ver os últimos capítulos do La Casa de Papel, terceira temporada. Então, assim, muito cuidado com a dispersão.
Eu acho que trabalhar remotamente exige uma postura idêntica a trabalhar presencialmente. Então, coloca horários. A gente tem a vantagem, trabalhando remotamente, de fazer mais coisas em horários misturados, misturar lazer, estudo e trabalho. Mas não se esqueça que no fim do dia, ou no fim de um período de 2, 3 dias em que uma tarefa é passada para você, você tem que entregar. Então, muito cuidado para que as outras coisas que são prazerosas, mesmo que o seu trabalho seja prazeroso, o meu é, mas tem muita gente que o trabalho não é prazeroso. Então, mesmo que o seu trabalho seja prazeroso, muito cuidado para que os outros prazeres não tomem conta do seu tempo, porque você vai ter que entregar. Então, assim, eu, por exemplo, se eu vou ficar, que agora eu viajo muito, eu dou palestras, então, assim, faz muito tempo que eu não fico tantas horas dentro de casa, com tantas horas para organizar. Nessa hora eu vou arrumar a casa, nessa hora eu vou lavar os pratos, nessa hora eu vou ver a tal série, nessa hora eu vou ler todos os artigos que me passaram no LinkedIn para ler, nessa hora eu vou trabalhar e tem às 14h30, horário do Brasil, e 17h30, horário de Portugal, hoje que eu tenho que estar aqui na frente de vocês apresentando. Então, assim, a gente tem que organizar o dia. Sabe aquele organizador de hora por hora, ou de cada meia hora? Faça isso. Organize o seu dia. De tal hora eu vou fazer tal coisa. E, principalmente, não acesse o celular toda hora. Não acessa. Faz o seguinte. Bota despertador faltando 5 minutos para cada hora. 5 para 5, 5 para as 4, 5 para as 8, não importa. Toca o despertador e por 5 minutos você vê o que tem mais urgente no WhatsApp, tem um monte de porcaria. Essa época, então, todo mundo descobriu o WhatsApp, está mandando videozinho 5 minutos por hora, ou, o que eu acho melhor, de 10 a 15 minutos a cada 2 horas. Ficar 2 horas sem olhar para o celular é uma dádiva. Vocês que são mais jovens e já nasceram no trabalho com o celular na mão, vocês não sabem o que é. Isso é uma dica de pessoa mais experiente. Você não sabe como é bom ficar horas sem ser acessado pelo celular. Eu tenho esta dádiva porque eu faço voos muito longos. Às vezes eu pego estradas que não tem sinal e é uma dádiva não ficar acendendo coisinha, não aparecer mensagenzinha no celular. Então, organize o seu tempo. Então, as dicas que eu falei foi dress code, né? Pijama, cuidado com pijama. A outra foi trabalhar remotamente igual ao trabalho, estou cuidando do tempo, faltam 4 minutos. A outra foi domine as ferramentas antes que elas lhe atropelem e as pessoas lhe demandem coisas, você diga, não tenho instalado, não sei fazer. Muito cuidado com a dispersão. E agora, para encerrar as dicas, que eu estou louco para ver se tem perguntas ou não, tá? Eu vou responder. Como eu sou o último palestrante, eu adoro ser o último palestrante em evento, e aqui nesse caso é a mesma coisa. Ser o último palestrante é ótimo, que daí eu vou ao tempo que eu quiser, desde que o Rafael me deixe. Presta atenção, a última dica: limites. Tá? Os limites de várias naturezas. Tá? Primeiro limite, que quando eu preparei a palestra aqui, seria o último, mas eu vou colocar como primeiro. Tá? O primeiro limite é limite de minutos expostos a noticiário. Pô, nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos no meio de uma época em que tem muita guerra de informação. Eu comecei super exposto à mídia e às redes sociais de gente que eu posso confiar, e eu venho reduzindo o tempo o suficiente para não ficar desinformado, mas para que o noticiário não tome conta do meu tempo e principalmente da minha cabeça. Se você assistir o noticiário mais do que 5 horas por dia, você não dorme. Você acha que você está descansado, você acha que você teve um dia bom, você fez ginástica, como eu faço todos os dias, que, pasme, eu estou conseguindo emagrecer nesse confinamento, mas assim, muito cuidado, porque inconscientemente a quantidade de notícias ruins, de alertas, de cuidado, o mundo vai acabar, ou as pessoas vão ficar pobres, ou todo mundo vai ter um quebra-quebra. Para de ouvir demais as notícias. Selecione boas fontes, não fontes demais, não ouça gente só de uma maneira de pensar, veja pessoas inteligentes e que sejam melhores que a gente, que pensem diferente, e imponha limites ao noticiário.
Comecei limite com o noticiário, agora imponha limite ao ócio. Não dá para ficar sem fazer nada tempo demais. Agora, o ócio é maravilhoso. O ócio no home office pode ser no meio do expediente. Se você já fez o seu trabalho, que era para ser entregue às 16 e você concluiu ele às 14, se você já enviou o trabalho, ou é só para vai ter uma call às 16, você tem 1h30 de descanso. Então você pode ter lazer e principalmente ter ócio. Vai por mim, ócio é mais importante que lazer, principalmente em épocas turbulentas. O ócio é o nada, é fazer nada. Agora, muito cuidado, imponha um limite de tempo para o ócio, porque ócio pega. Quando a gente se vicia em ócio, para desgrudar o ócio da gente é complicado. E também imponha limites ao lazer. Você vai assistir um capítulo de, sei lá, House of Cards, gente que nunca viu, duvido você não ver o capítulo seguinte, duvido você não ver o terceiro capítulo. Chega uma hora que você já extrapolou o horário de entrega do trabalho. Então, os limites. Notícias, ócio, lazer e, para terminar, em cima do tempo, limite o seu tempo de trabalho. Limite a sua tendência a ser workaholic, a ser um viciado em trabalho. Porque, assim como dentro do ambiente de trabalho, a gente, quando trabalha em casa, a gente corre um risco muito sério, que é trabalhar de noite. Ah, eu gosto mais de trabalhar de noite, porque ninguém me acessa no celular, porque não tem barulho na rua. A gente pode botar um tampão no ouvido, como eu uso tampão no ouvido e não olho para o celular. Isso é a mesma coisa que trabalhar de madrugada. Pode ser 4 da tarde. O mundo pode estar desabando lá fora e eu estou aqui, e focar no trabalho. Então, resumindo, dicas, home office, dress code, a outra coisa é igual a trabalho, a outra coisa, dominar as ferramentas, ouvir mais do que falar, né? Ler mais do que escrever, cuidar da dispersão de todos os tipos e limites. 4 coisas. Limitar o tempo exposto ao noticiário, limitar o tempo de ócio, limitar o tempo de lazer e, principalmente, para não pirar, limitar o tempo de trabalho. Trabalha direitinho e não seja workaholic. Eu espero, com isso, ter colaborado com vocês, encerrado numa boa, né, o nosso Digitox Online.